A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui novamente para estudar mais um livro. Nós estamos vendo agora os profetas menores. Hoje vamos estudar o livro de Jonas. As crianças gostam muito da história de Jonas, vê, né? Quando ele caiu no mar, aquela coisa toda. Mas para nós há muitas lições neste livro. É um pequeno livro de 4 capítulos, mas muitas coisas ali estão sendo ensinadas para nós. Vamos ver por que Jonas é chamado de o profeta fujão, porque ele tentou fugir da presença de Deus. E vimos, em primeiro lugar, quem era ele? Quem era esse profeta Jonas? Ele vivia na época do rei Jeroboão II, lá já quase no final da existência do Reino do Norte, que era formado pelas 10 tribos de Israel. Ele vivia numa pequena cidade chamada Gat-Hefer, não sei se é bem assim que a gente pronuncia, próximo a Nazaré. E ele era da tribo de Zebulon. Então, um dia, Deus falou com ele e o chamou. E no versículo 1 do seu livro, né, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Olha o que Deus vai falar para ele. Aqui no versículo 2, nós temos: Levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Foi a ordem que Deus deu para Jonas. Só que tinha uma coisa: Jonas não gostava dos ninivitas. Os judeus não gostavam dos ninivitas. Eram cruéis e muitas vezes já tinham atacado Israel. E aí, sabe o que Jonas resolveu fazer? Fugir da presença de Deus. Imagina só, um profeta, um homem usado por Deus, achar que podia fugir da presença de Deus. Mas a gente não precisa ficar assim tão admirado, porque infelizmente até o dia de hoje acontece isso. Quantos homens de Deus fazem coisas que não deveriam de fazer, pecam contra Deus e acham que estão se escondendo de Deus, que Deus nada está vendo. Que ilusão terrível, não é mesmo? Porque como que a gente vai poder fazer alguma coisa sem Deus estar sabendo daquilo? Porque ele tudo sabe. Aí no versículo 3 nos diz assim: E Jonas se levantou, não para ir para Nínive, mas olha, para fugir de diante da face do Senhor. E fugir para onde? Para Tarsis. Aí ele desceu até Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Ele pegou, pagou a sua passagem, entrou no navio e desceu para a parte mais baixa do navio. E diz que ele foi dormir. Jonas é o único profeta que tentou fugir da presença de Deus. Porque, como eu disse assim, ó, o profeta era um homem de Deus, chamado por Deus, conhecia a Deus, ouvia a palavra de Deus. E como que Jonas, na sua mente, achou que poderia desobedecer a Deus e fugir ainda da presença de Deus, né? Aqui eu coloquei um mapa para a gente ter uma ideia, porque ele estava ali
no reino de Israel, né? E para ele ir até Nínive, que era na Síria, ele teria que viajar uns 800 quilômetros. Não era tão pertinho assim. Mas o que que ele resolveu? Em vez dele ir para Nínive, ele resolveu ir para Jope, que ficava a 3.000 quilômetros longe, achando que 3.000 quilômetros seria suficiente para ele fugir de Deus. Mas Deus diz que não adianta, pode se esconder no profundo do mar, no alto, das montanhas, seja onde for, que o Senhor sabe aonde estamos, não é mesmo? E assim aconteceu com este profeta. Aí, o que que Deus fez? Mandou uma tempestade muito grande que começou a bater naquele navio com força, de maneira tal que eles achavam que iam morrer. Diz ali no versículo 4 e 5: o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, eles lançaram no mar toda a carga que tinha no navio para ver se aliviavam o peso e se eles podiam sobreviver. E no versículo 5 diz: mas Jonas, porém, dormia um profundo sono. Para ele não estava acontecendo nada. Aquelas ondas enormes, era como se fosse um balanço embalando ele para dormir. Aí o que nós lemos nas escrituras? Que o capitão saiu e acabou encontrando aquele homem lá dormindo e chamou ele. Mas como? O que tu está fazendo aí? Tu estás dormindo? Não, tu não vê que nós vamos perecer? Então Jonas levantou e quando chegou na presença dos outros marinheiros, né? Eles perguntaram para Jonas: da onde que tu és? De que cidade que tu vens? Qual é a tua terra? Qual é a tua ocupação? O que que tu estás fazendo aqui? Encheram ele de perguntas, porque era o único que não estava nem ali, como se diz, com aquilo que estava acontecendo no mar, com aquela tempestade. Então Jonas respondeu para eles: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Olha só, se ele temia ao Senhor, como é que ele estava fazendo aquilo? Como é que ele estava fugindo de Deus? Não, não podia ter temor do Senhor, se achando que podia enganar a Deus. E aí ele ainda diz assim, ó, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. E ele contou para os homens o que ele tinha feito, que Deus o tinha chamado para ir para Nínive, mas que ele achou que aquilo não era bom para fazer e resolveu fugir da presença de Deus. Aqueles homens que eram ímpios, não conheciam ao Senhor, se encheram de grande temor e disseram para Jonas: mas por que tu fez isso? Ou seja, assim, que coisa horrível que tu fez, homem. Como é que foi fugir da presença do teu Deus? Porque eles já sabiam tudo o que tinha acontecido, porque Jonas tinha declarado, né? Então eles perguntaram para Jonas: o que que nós vamos fazer para que o mar se acalme? Porque eles não sabiam mais como fazer, porque tudo que eles faziam, o mar mais ficava revoltoso, as ondas maiores ficavam, e eles estavam prestes a perecer. Então Jonas respondeu: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Ali Jonas se deu por conta. Tudo isso está acontecendo porque eu fugi da presença de Deus. E se eu não pagar pelos meus atos, todos esses homens vão perecer. Os homens tentaram de todas maneiras não fazer aquilo, inclusive eles vão e pedem, antes de lançarem Jonas, que o sangue daquele homem não caia sobre eles, porque eles temeram a Deus. Então eles levantaram Jonas, lançaram ao mar, e olha o poder de Deus, a soberania de Deus. Na mesma hora, o vento passou e o mar se acalmou. E aqueles homens viram realmente que era Deus que estava fazendo aquilo. E interessante que no versículo 16 desse primeiro capítulo ainda, eles oraram, os marinheiros, os marujos ali, fizeram uma oração. Então diz assim, ó, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Não diz se eles foram salvos ou não, mas por esta oração que eles temeram ao Senhor, eles sacrificaram ao Senhor, fizeram votos, eu acho que eles aceitaram ao Senhor e eles foram salvos, porque eles viram o poder daquele Deus que tinha enviado a Jonas. Aí no versículo 17, diz assim, ó, que preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quando a gente conta a história para as crianças, muitas vezes se diz, uma baleia veio e engoliu Jonas. Ninguém sabe que peixe foi esse, nem que peixe tão grande havia, ou que Deus preparou, como que foi, que engoliu Jonas inteiro. E Jonas foi para as entranhas do peixe. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites. E lá, quando depois de um dia, eu fico imaginando ele lá naquele horror, no ventre daquele peixe, segundo dia, no terceiro dia, não sei bem que dia, mas 3 dias ele teve lá. Aí ele foi orar ao Senhor, porque desde que ele tinha fugido da presença de Deus, ele não tinha orado ao Senhor, nenhuma vez. Agora ele ora ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo a Deus que salve a sua vida. E ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha, incrível. Não tem aonde Deus não possa ouvir a nossa voz. Isso é uma grande bênção para nossas vidas. E aí Jonas continua ainda a escrever, quando ele foi escrever depois, mais tarde, este livro, e ele disse que quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Veja só, quando ele já estava quase morrendo, aí ele se lembrou do Senhor. E ele também, assim como aqueles marujos ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, ele também disse: eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Mas precisou ele passar por tudo isso para entender e clamar ao Senhor.
Então Deus mandou que aquele peixe o vomitasse, né, na terra. E assim, aquele grande animal, aquele grande peixe, assim ele fez. Ele estava agora em terra de novo, na terra de novo. Estava salvo, estava com vida. Aí aparece de novo a voz do Senhor e fala com Jonas. E diz: levanta-te, Jonas. A mesma coisa como ele falou lá quando ele estava na sua terra. Levanta-te e vai para Nínive. Aqui ele diz a mesma coisa. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E agora a palavra que Deus fala fica um pouquinho diferente da primeira vez. Na primeira vez ele disse: vai lá em Nínive e clama contra ela, porque os seus pecados já chegaram na minha presença, eu não aguento mais. Aqui ele diz assim, ó, e prega contra ela a mensagem que eu te disse. Deus já tinha falado com ele, não precisava repetir a mensagem. Jonas sabia direitinho o que tinha que fazer. Aí Jonas obedeceu, mas à sua maneira. Ele não estava satisfeito. Mesmo ele tendo sido salvo, ele não estava satisfeito. O que isso aqui nos fala, queridos? Nos fala que nós fomos salvos, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, nos trouxe a bênção da salvação, a certeza da vida eterna, a alegria de estar com Ele, mas muitas e muitas vezes nós não estamos satisfeitos. Ah, a coisa não está bem perfeita, a coisa não está bem como eu queria. Aí não, sempre existe queixumes dentro do nosso coração. Isso aconteceu com Jonas. A cidade de Nínive. Bom, eu coloquei algumas coisinhas sobre essa cidade, pesquisando, né, tudo mais a gente viu. Era a cidade mais importante do mundo daquela época. Olha, a gente fala muito sobre a Babilônia, o esplendor da Babilônia, a grande cidade de Babilônia, mas diz que Nínive era mais importante ainda que Babilônia. Vejam, e a gente não fala muito da cidade de Nínive, né? Suas muralhas tinham 30 metros de altura. Já imaginou? Altura de um prédio enorme, 30 metros de altura. E a sua largura, na sua largura, diz que duas carruagens poderiam andar lado a lado tranquilamente. E ela tinha 1.500 torres de vigia. Olha que grande cidade. Quando eu estava pesquisando e vendo isso, eu fiquei muito admirada com essa cidade. Quanta coisa tem sobre esta cidade para a gente aprender e entender. É muito importante isso, porque quando nós estudamos ou pesquisamos, nós aprendemos e conseguimos entender melhor a palavra de Deus, aquilo que Deus está querendo nos dizer. Então, Jonas se levantou com aquela palavra que Deus tinha dito para ele ir a Nínive, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Como eu disse ali, não, eu coloquei aqui, ó, tinha em torno de 100 quilômetros de extensão essa cidade, era bem grande. E ali viviam mais de 120 mil homens. No versículo 11, diz assim que, no capítulo 4, lá no finalzinho, quando Jonas não fica satisfeito, tudo mais, no último versículo a gente lê assim: e eu não teria misericórdia da cidade de Nínive, esta grande cidade, onde vivem
mais de 120 mil homens, algumas tradições diz almas, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Alguns comentaristas entendem que quando falam em 120 almas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda, eles dizem que são 120 mil crianças. Então, teria esse número de crianças e mais os adultos. Agora, eu não acredito, eu não consigo crer que seja crianças, porque tem muitas traduções que, inclusive, diz 120 mil homens, que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. O que quer isto dizer? A mesma coisa como hoje. As pessoas, multidões, não sabem discernir hoje em dia a mão direita da mão esquerda, ou seja, não sabem discernir o bem do mal. Acham que está tudo certo, assim como vivem. Estão vivendo numa ignorância total. E era isso que Deus estava falando. Então, Jonas foi para lá. E ele entrou na cidade. Vocês vê, anteriormente, disse que eram 3, para percorrer a cidade, era 3 dias de caminhada para poder percorrer toda a cidade. Isso uma boa caminhada, porque se ela tinha uns 100 quilômetros, mais ou menos, seria uns 30 quilômetros teria que caminhar por dia. Uma boa caminhada. Mas diz aqui no capítulo 3, no versículo 4, e começou Jonas a entrar pela cidade. Entrou pelas portas da cidade. Caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não sei se ele caminhou mais ou outro dia e mais o outro dia, ou se esta notícia se espalhou pela cidade inteira. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi só isto que Jonas pregou. Ele pregou o juízo de Deus sobre a cidade, mas ele não falou sobre a misericórdia de Deus. Ele não falou que se eles se arrependessem, Deus poderia salvá-los e não destruir a cidade. A pregação dele foi só esta, uma pregação dura, de destruição. E foi isso que ele pregou. Mas o povo entendeu a mensagem. E é tão incrível que diz ali no versículo 5, já estou no capítulo 3, né? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aí até o rei diz que saiu do seu trono, tirou as suas vestes reais, se vestiu de saco e convocou a todos. E a convocação dele, inclusive, foi para grandes, para pequenos e até para os animais. Ninguém poderia comer, nem beber água, nem os animais, nem os bebês, nem as crianças. E todos teriam que ser vestidos de sacos. E aqui houve um clamor a Deus. Imagina uma nação inteirinha clamando a Deus. Se 120 mil homens não discerniam a mão direita da mão esquerda, a gente fica imaginando quantas pessoas teria naquela cidade. Mais as mulheres, mais as crianças. Era uma multidão
que moravam ali. E todos, sem exceção de nenhum, se ajoelharam e clamaram a Deus por misericórdia. Olha só, Deus do rei, Deus dos príncipes, dos maiorais ali da cidade, todos se arrependeram e pediram perdão pelas suas faltas. E eles eram, como eu disse lá no início, um povo muito cruel. Eles matavam, eles arrasavam as cidades, mas com muita crueldade aonde eles chegavam. Todos temiam os assírios, este povo. E no versículo 9, o rei está falando, quando ele manda todos se vestirem de saco e jejuar e não comerem nem beberem. Aí ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Olha, a palavra estava dada. É 40 dias eu acabo com esta cidade. Mas o rei e o povo pensou, quem sabe se nós nos voltarmos para Deus, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor não vai tirar o mal que estava reservado para nós. A mesma coisa, queridos, hoje está reservado um mal terrível para este mundo. E nós sabemos, porque Jesus vem nos buscar. E qualquer um, por pior que seja a criatura, se ela se arrepender, ela vai ser salva. Lembram quando Jesus estava ali na cruz? Um dos salteadores, dos malfeitores, assassinos, sei lá o que eles eram, zombava de Jesus, mas o outro se arrependeu naquela última hora, naquele momento, e o Senhor disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando há arrependimento sincero, há a salvação. De tal maneira que no versículo 10 diz assim, ó, e Deus viu as obras deles. Deus tudo vê, como eu disse, não é? E como eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aí esta frase assim, ó, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não iria mais fazer. Muitas pessoas dizem assim: ah, não, no último momento Deus se arrepende. Nós vamos ver, inclusive, que Jonas também pensava assim. Mas Deus não faz o mal prometido contra os homens quando há arrependimento. Então, todos que se arrependerem serão salvos e não passarão pela grande tribulação e não irão para o tormento eterno. Mas olha o que Jonas fez. Jonas ficou frustrado com Deus. Pode uma coisa dessa? Ele pregou, ele disse que a cidade ia ser destruída. O povo se arrependeu, mas Jonas não gostou de ver isso, né? Então, diz que, mas Jonas ficou muito aborrecido e, pior ainda, ele ficou com raiva de Deus. Pode algo dessa maneira, meu? Como é que alguém pode fazer isso? Mas eu digo para vocês que pode. Quantas pessoas têm raiva de Deus, têm ódio de Deus, são dominados pelo inimigo. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que possam se arrepender. Então, o que Jonas fez? Orou de novo. Veja, ele tinha orado lá dentro do ventre daquele grande peixe. Agora ele orou de novo. Lá ele orou para o Senhor salvá-lo. Agora sabe o que ele ora? Para o Senhor matá-lo. Ah, esse Jonas, não é? Mas ele disse assim, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor,
Pois não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni e fugi para Tarse. Veja como ele era inteligente, ele estava se achando mais inteligente que Deus, ele já sabia de tudo. Então ele se preveniu. Pois eu sabia, ele continua ainda dizendo para Deus. Parece que ele está assim, ó, chamando a atenção do Senhor. Pois eu sabia que és Deus bondoso e compassivo. Eu sabia que tu és tardio em irar-se e tu és grande misericórdia. E eu também sabia que tu sempre te arrepende do mal. Tu diz que vai fazer o mal e não faz. E ele não estava satisfeito com isso. Aí ele pede, ele estava brabo, ele estava irado. Aí ele disse assim: Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que coisa incrível, né? Em vez de ficar contente pela sua pregação ter convertido todo aquele povo, não ficou contente. Então, o que Jonas fez? Ele saiu da cidade, subiu para um monte, um lugar onde ele pudesse olhar a cidade para ver o que ia acontecer. Tá bom, cruzou os braços, como está nessa gravura aqui, eu imagino que deve ter sido mesmo, e disse assim: Eu vou ver agora o que Deus vai fazer. Aí o Senhor falou com ele: Jonas, é razoável esse teu ressentimento contra mim? Sabe o que ele fez? Nada. Ele nada respondeu para Deus. Parecia uma criança teimosa, uma criança birrenta, um filho teimoso. Como tu não fez aquilo que eu queria que tu fizesse, que eu queria que tu tivesse terminado com este povo, que é um povo mau, e tu não terminou, não quero nem falar contigo. É isso que Jonas está dizendo. Só a misericórdia de Deus para conosco, irmão, porque nós também agimos assim. Não vamos achar assim, imagine, eu jamais teria feito isso. Não. Nós também, infelizmente, fazemos coisas assim que não dá para acreditar, não é mesmo? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra daquela cabana que ele tinha feito, até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava esperando que Deus mandasse fogo do céu. Assim como Deus consumiu Sodoma e Gomorra. Ele queria também ver agora Nínive consumida a fogo. Aí ele iria ficar bem contente. E ele ficou ali olhando. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo. Como é que pode? Um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus. Mas quantas vezes nós temos alguém faz alguma coisa para nós e a gente tem até raiva dessa pessoa e a gente não quer que essa pessoa se salve? Pode algo assim? Infelizmente pode, porque o nosso coração é incrível. Só Deus para ter misericórdia de nós, porque não é fácil. Nos, nos atender, irmãos, não é fácil atender este povo, né? Esta humanidade, só a misericórdia do Senhor. Então, que Deus fez para Jonas? Ele fez aquela cabana, não é mesmo? E fez o Senhor Deus nascer uma planta por cima daquela cabana que Jonas fez, para dar uma sombra para Jonas. E diz que Jonas se alegrou muito por causa daquela planta, porque o calor ali era intenso e ele ficou alegre. Veio a noite, ele dormiu, porque ele queria continuar ali para ver o que ia acontecer com aquela cidade. E no dia seguinte, veio ali, antes do amanhecer,
Deus enviou um verme, um bicho que comeu aquela planta e ela se secou. Quando o sol nasceu, bateu forte em cima da cabeça do Jonas, porque Deus fez soprar um vento leste muito quente. E lá realmente de dia é muito quente, a pessoa tem que ter uma proteção. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele quase desmaiou. Ele estava ali que não aguentava mais e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, terceira vez agora que ele ora, pedindo de novo: melhor me é morrer do que viver. Não quero mais viver. Estou eu aqui neste calor, nesse sol terrível, a cidade está lá inteira, nada aconteceu, eu vim pregar e para nada. Então Jonas ficou irado por causa da misericórdia de Deus contra os ninivitas. Aí Deus perguntou de novo para Jonas. Ele já tinha perguntado antes, lembra? Ele perguntou: é razoável essa sua raiva por causa dali dos ninivitas? E ele não disse nada, né, naquela hora. Agora Deus perguntou para ele: é razoável a tua raiva por causa da planta? Agora ele estava com raiva porque aquela planta tinha morrido, tinha vindo aquele bicho e tinha comido a planta. Aí Jonas agora respondeu: claro que é razoável. É tão razoável a ponto de eu desejar a morte. Ele estava com muita raiva. Aí Deus respondeu para ele: ah, Jonas, tu tiveste compaixão da planta, na qual tu não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Em uma noite ela nasceu e em uma noite ela pereceu. E tu estás aí com tanta raiva porque ela morreu. Aí Deus continua ensinando a Jonas. No versículo 11, que é o último versículo do capítulo 4 e do livro de Jonas, né? Então, Jonas, se tu ficaste tão irado porque a planta morreu, como que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também vivem ali muitos animais? E o livro termina assim, com essa pergunta. Não, não parece assim que ele parou aqui. Parece não, ele parou aqui, mas parece que ele não quis dar um término. Não fala o que aconteceu com Jonas. Só sabemos com certeza que a cidade foi salva, não veio a destruição sobre a cidade de Nínive, porque nós vamos ver depois nas Escrituras que continua falando sobre Nínive. E tem um outro profeta, que nós vamos chegar lá depois, que vai profetizar de novo contra Nínive. Mas o que aconteceu com Jonas? Não sei. Só sei que ele era um homem de Deus, mas ele estava com sentimentos errados. Isto aqui nos ensina que, mesmo que nós sejamos servos do Senhor, muitas vezes podemos nos descuidarmos e estarmos com sentimentos errados. Podemos, às vezes, ter raiva de alguém, raiva até de algum irmão nosso, de um familiar, mas não é assim. O Senhor disse para nós amarmos a todos. Este é o grande mandamento. E que o Senhor coloque muito amor em nossos corações para compreendermos, amarmos aqueles que estão perdidos, levarmos a palavra de Deus para as pessoas. Cada um de nós, queridos, nós temos um chamado e temos um talento dado por Deus. E eu coloquei isso aqui. Quando você entende o chamado de Deus na sua vida,
você passa a compreender que o viver para Cristo sempre foi, é e sempre será a sua melhor escolha. Então, viva na presença de Deus, seja obediente a Deus, fale de Jesus para todas as pessoas, fale essa mensagem para que muitos sejam salvos, assim como o povo de Nínive foi salvo. Que Deus abençoe vocês ricamente. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o profeta Miqueias, que é o próximo livro dos profetas menores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.